Projeto de lei de conversão número 17, que altera as leis 12.462, de 4 de agosto de 2011, que institui o regime diferenciado de contratações públicas, Lei 7.210, de 11 de julho de 1984, Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973, Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994, Lei 11.196, de 21 de novembro de 2005 e Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, e dá outras providências, proveniente da medida provisória 678. O parecer da comissão mista, que teve como relator o senador deputado Jovair Arantes, e relator revisor o senador Telmário Mota, é favorável à medida provisória e às emendas 2, 3, 34, 38, 42, 45, 58, 59, 60, 66 e 69, nos termos do projeto de lei de conversão número 17 de 2015, que oferece, e pela rejeição das demais emendas. Antes de submeter a matéria ao plenário, a presidência presta alguns esclarecimentos. Foram apresentadas à medida provisória 72 emendas. O projeto de lei de conversão foi aprovado na Câmara dos Deputados no dia 13 de outubro, nos seguintes termos: aprovados os artigos 1, 3 e 4, exceto parágrafo 4, 9º, 10º, 13, 14 e 15, rejeitados o artigo 2º, parágrafo 4º do artigo 4º e os artigos 5º, 6º, 7º, 8º e 12º, e a supressão do artigo 11. O prazo de vigência de 60 dias foi prorrogado por igual período pelo ato do presidente da mesa do Congresso Nacional, número 27 de 2015, e se esgotará em 21 de outubro. O projeto de lei de conversão número 17 de 2015 foi lido no Senado Federal no dia 14 de outubro. Prestados esses esclarecimentos, passamos à apreciação da matéria. Eu concedo a palavra ao senador Telmário Mota, relator revisor da matéria. Com a palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, senador Renan, senhores senadores, senhoras senadoras, medida provisória 678 de 2015, mensagem número 222 de 2015, na origem. Altera a Lei 12.642, de 4 de agosto de 2011, que institui o regimento diferenciado da contratações públicas. Autor Poder Executivo. Senhor parecer. O parecer de plenário, senhor presidente. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou, em sessão no dia 14 de outubro de 2015, o projeto de lei da Convenção número 17 de 2015, a medida provisória 678 de 2015. O referido projeto de lei da Convenção resultou na aprovação pela comissão mista do parecer do relator, deputado Jovair Arantes, e o referido parecer concluiu pela admissibilidade, constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa e adequação orçamentária e financeira da medida provisória 678 de 2015, bem como no mérito por sua aprovação na forma do projeto da lei da Convenção, com acatamento das emendas e das sugestões de parlamentares, membros da comissão. Com efeito, foram tidas como aprovada pela comissão as emendas 2, 3, 4, 2, 3, 34, 38, 42, 45, 58, 59, 60, 66 e 69, na forma das alterações ao texto original da medida provisória e outros dispositivos por ela não imediatamente alcançados. Além das alterações resultantes dessas emendas, foram incorporadas pelo relator disposições não contidas em emendas, na forma do artigo 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Não obstante o disposto no artigo 4º e parágrafo 4º da resolução ICN do Congresso Nacional
de 2002, segundo a qual é vedada a apresentação de emendas que versem sobre matérias estranhas àquelas tratadas na medida provisória, cabendo ao presidente da comissão o seu indeferimento liminar. E o disposto no inciso 2º do artigo 7º da Lei Complementar número 95, de 1998, e dos artigos 55, parágrafo único, e 125 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, com base nos quais o presidente da Câmara dos Deputados poderia, antes do início da votação da matéria pelo plenário, declarar não inscrita a parte do projeto da lei da Convenção contendo matérias estranhas ao objeto da medida provisória. Tais medidas não foram adotadas, vinda à consideração do plenário no Senado Federal. Portanto, texto que contempla inúmeras alterações relevantes à legislação pátria que não foram objeto da consideração de urgência e relevância que justificaram a edição da medida provisória número 678 de 2015. Contudo, em decisão no plenário, no dia 15 de outubro de 2015, no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade número 5.127, o Supremo Tribunal Federal adotou o entendimento assim expresso. Senador Caiado. Decisão. O tribunal, por maioria, julgou improcedente o pedido formulado na ação direta com certificação do Poder Legislativo, de que o Supremo Tribunal Federal afirmou, com efeito ex nunc, não ser compatível com a Constituição a apresentação de emendas sem relação de pertinência temática com medidas provisórias submetidas à sua apreciação. Vencido os ministros Rosa Weber, relatora, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski, que julgaram procedente o pedido, em maior extensão, o ministro Dias Toffoli, que o julgava improcedente. Redigirá o acordo o ministro Edson Fachin, presidiu o julgamento o ministro Ricardo Lewandowski, plenário 15/10/2015. A certificação ao Poder Legislativo, com eficácia nunc, implica que, a partir da data dessa decisão, 15 de outubro de 2015, configuram-se como inconstitucionais os dispositivos introduzidos em projeto de lei de convenção que, por consequência nas leis decorrentes de sua apreciação por esta Casa no Congresso Nacional, que não contenham pertinência temática com o conteúdo da medida provisória e que se refiram o que igualmente não estejam ainda caracterizados pelas mesmas urgências e relevância. Em assim sendo, o parecer deste relator revisor, que submetemos à aprovação do plenário do Senado Federal, revisando assegurar o exato cumprimento da decisão do Supremo Tribunal Federal, com fundamento ainda no artigo 230, inciso 1º do Regimento Interno do Senado Federal, segundo a qual não se admitirá emenda sem a relação com a matéria da disposição que se pretenda emendar. Inciso 1º, pela admissibilidade, constitucionalidade, juridicidade, boa técnica legislativa, adequação orçamentária e financeira da medida provisória 678 de 2015. Inciso 2º, pela rejeição do projeto de lei de convenção número 17 de 2015, em virtude da inclusão de seguintes modificações ao texto da medida provisória 678 de 2015. A linha A. Alterações promovidas pelo artigo 1º aos seguintes dispositivos da Lei 12.462, de 4 de agosto de 2012. Item 1. Inclusão da expressão e administração contida no caput do artigo 1º. Segundo, os incisos 8º e 9º e parágrafo 3º do artigo 1º. Terceiro, artigo 9º e parágrafo 5º. Quarto, artigo 44, letra A. Quinto, artigo 47, letra A. A linha B, o artigo 2º, que altera a Lei 7.210, de 11 de julho de 1984. Letra C, o artigo 3º. D, o artigo 4º, que altera a Lei 6.015, de 31 de dezembro de 1973. Artigo 5º, que altera a Lei 8.935, de 18 de novembro de 1994. Artigo 6º. Letra F, artigo 6º, que altera a Lei número 11.196, de 21 de novembro de 2005. A linha G, o artigo 7º, que altera a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010. Item 3, quanto ao mérito, e em virtude do acima exposto, pela aprovação da medida provisória 678 de 2015, em sua forma original. Portanto, senhor presidente, senhores senadores,
Esse é o nosso parecer. Senhor relator, gostaria que Vossa Excelência me esclarecesse alguns pontos do relatório. Primeiro, Vossa Excelência, do decorrer de todos esses 10 meses aqui no Congresso Nacional, tem sido extremamente complacente com todas as medidas provisórias acrescidas de todas as matérias estranhas. Nunca vi, por parte de Vossa Excelência assumir a tribuna para poder contestar aqui as matérias estranhas. Vossa Excelência se resguarda numa decisão do Supremo Tribunal Federal que ela sequer foi publicada. Nobre senador, sequer essa decisão foi publicada. Ela não tem peso de uma decisão judicial, de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo ponto, senhor relator, se ela tivesse sido já promulgada, publicada, ela teria que ser modulada para dizer de que momento a decisão do Supremo Tribunal Federal vai prevalecer. Agora, eu gostaria que Vossa Excelência, que vem de um estado da fronteira do Brasil, de Roraima, que fala tanto dos pequenos agricultores, dos sofredores do seu estado, das pessoas que Vossa Excelência se diz representante deles, eu gostaria que Vossa Excelência voltasse os olhos para a face dessas famílias que aqui estão, que vieram de 6 municípios do estado de Goiás e que há 30 anos estão sendo penalizadas sem ter direito a crédito, sem ter direito à conta bancária, sem ter direito de continuar as suas atividades no setor rural, onde foram induzidas a produzir. Qual é o crime que essas famílias que aqui estão praticaram para que tenha uma decisão tão dura de Vossa Excelência, não concordando com o texto que veio da Câmara dos Deputados, simplesmente acolhendo o texto do projeto de conversão para que nós pudéssemos aqui votá-lo? A votação pode ser favorável, pode ser contrária, mas a rejeição de Vossa Excelência é de uma dureza ímpar. Sinceramente, senador Telmário, principalmente de Vossa Excelência, vindo de um estado onde conhece bem o sofrimento das pessoas e que tem uma origem humilde, que convive com as pessoas mais carentes do seu estado. Vossa Excelência, ao olhar nos olhos dessas famílias que estão aqui nas galerias do Senado Federal, que estão sem condições financeiras de se manterem aqui 2 dias aguardando essa votação, Vossa Excelência acaba, neste momento, de tentar, com a sua decisão, poder matar a última esperança que essas 300 famílias do meu estado de Goiás tinham para renegociar uma dívida e poder voltar à sua atividade no campo. Se Vossa Excelência acha que a decisão de que as terras deverão ser leiloadas e o dinheiro delas indo para o Banco do Brasil, expulsando essas 300 famílias de 6 municípios de Goiás, município de São Francisco, de Petrolina, de Jaraguá, de Santa Rosa, de Jesúpolis, de Pirenópolis, se é esse o pensamento de Vossa Excelência, eu quero dizer que no momento em que o Estado de Vossa Excelência estiver passando por situações de precariedade, no momento em que a população de Roraima tiver em dificuldade, Vossa Excelência não terá de mim a mesma posição que Vossa Excelência toma com aquilo que os meus goianos estão sofrendo. Vossa Excelência pode saber que mesmo com essa decisão dura, sem nenhum gesto de amor ao próximo ou de humanidade, pode saber que eu lhe acompanharei na defesa daqueles que produzem e trabalham no estado de Roraima. Pode saber que jamais me prestarei a uma postura como essa para penalizar
as pessoas mais humildes do Estado para poder aqui tentar acolher uma resolução que jamais foi respeitada neste plenário e que decisão do Supremo sequer foi publicada e muito menos modelada para servir de base para rejeitar o projeto de conversão aprovado pela Câmara dos Deputados. Por isso, senhor presidente, eu recorro à mesa para que possamos encaminhar o voto contrário ao relator, para derrubar o parecer do relator e, como tal, prevalecer a matéria que veio da Câmara dos Deputados para que possamos aí votar o texto do projeto de conversão, senhor presidente, e peço o apoio dos demais pares, senadores e senadoras, neste momento importante, principalmente desses 6 municípios do estado de Goiás, mais 17 estados da federação que foram induzidos e que são devedores de uma dívida de um projeto do qual eles foram iludidos para entrar nele sem a menor assessoria. Muito obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Senhor presidente, só antes de passar a palavra, queria responder ao senador Caiado. Eu peço ao senador Telmário que, por favor, responda a colocação feita, se entender que é o caso, pelo senador Ronaldo Caiado. Em seguida, nós vamos, se precisar contar com alguma outra eventual resposta de Vossa Excelência, nós passaremos em seguida a palavra a Vossa Excelência, porque nós temos alguns oradores inscritos, dentre eles o senador Álvaro Dias e o senador José Pimentel e a senadora Lúcia Vânia. Com a palavra, Vossa Excelência, para concluir o relatório. Bom, eu queria só fazer um esclarecimento. Primeiro, agradecer a palavra do senador Caiado, porque eu tenho tanto carinho e respeito. É um grande legislador. E sempre olhando as posições do senador Caiado é que eu me pautei. Toda vez que essa casa quer fugir das regras, das normas que o balizam, ele é um que levanta essa tese. Ele tem dito com muita propriedade que não se pode rasgar o regimento. É um homem que usa muito o regimento dessa casa e eu me espelho muito nele nessas atitudes. E eu queria só lembrar, não obstante o disposto do artigo 4, parágrafo 4 da resolução do Congresso Nacional de 2002, segundo a qual é vedada a apresentação de emendas que versem sobre matéria estranha àquela tratada na medida provisória, cabendo ao presidente da comissão o seu indeferimento. E eles assim não fizeram. Então, eu não estou inventando norma, estou aquilo cumprindo o que Vossa Excelência sempre tem cobrado nessa casa. E outra coisa, quando o Supremo diz ex nunca, quer dizer que a partir dessa data, que é 15 de outubro, portanto, está valendo a determinação do Supremo. Estamos só cumprindo norma. Mas eu queria dar uma sugestão a Vossa Excelência. Vossa Excelência tem razão, 30 anos é muito. Eu tenho certeza que Vossa Excelência é senador, é deputado aqui por quase esses 30 anos. Então, Vossa Excelência teria que ter feito já um projeto para beneficiar ele. Eu quero ajudar Vossa Excelência. Vossa Excelência pode... Com a palavra, Vossa Excelência. Vossa Excelência pode fazer um PLS com urgência e conte comigo, para que a gente trabalhe especificamente para melhorar, sem nenhuma dúvida, a qualidade dessas pessoas que Vossa Excelência é gritador com muita propriedade. Esperaram muito e pode contar comigo para ajudá-lo. E eu estou aqui para ajudar. Só para ressaltar, para fazer o destaque final, Vossa Excelência tem que entender que se a gente aprovarmos isso aqui, contrariando a norma do Congresso, contrariando uma determinação do Supremo, é passível de nós enganarmos eles sim, dizendo que eles têm direito de alguém entrar na justiça e derrubar. Agora, se Vossa Excelência fizer um PLSE com essa finalidade, conte comigo, senador Caiado, vou estar junto com Vossa Excelência para aprovar. Senhor presidente, obrigado.